Porque ele já deu. E ele quer que a gente fique com tudo isso que ele deu. Porque ele disse que muito ele já trabalhou nesse lugar. Já deu e depois as pessoas deixaram ir. Não permaneceram com os ensinamentos. Perdemos muitas pessoas. Mas esse tempo que ele trouxe de aliança, ele falou isso comigo. Os vasos, trabalhar os vasos para que eles sejam resistentes a tudo aquilo que ainda eu vou derramar. Amém? Então ele trouxe essa palavra de Jeremias. Para mim, é uma palavra muito conhecida. Todo mundo conhece a história, né, do vaso, do barro, do olheiro. Ela é muito pregada, ela tem canção sobre ela, mas ela também é uma palavra que tem muitos detalhes, que para mim trouxe todos esses detalhes. E aí eu vou compartilhar com você um pouquinho daquilo que ele me deu, nesses detalhes que às vezes passa por despercebido, e a gente não consegue ser exatamente o vaso para reter tudo aquilo que o céu preparou para a nossa vida. Né? Então ele fala aqui, essa história fala de um lugar onde, uma olaria, aonde se constrói os vasos, aonde o olheiro está ali justamente para construir o vaso. Né? E esse texto fala, né, sobre a história de Jeremias, que ele recebe essa ordem de Deus, como nós recebemos, o pastor recebeu essa ordem do Senhor. É aliança. É aliança que eu quero. Então ele recebeu essa ordem. Assim como Jeremias também recebeu essa ordem do Senhor, dizendo para ele: desce à casa do olheiro. Desce e vá à casa do olheiro. E Jeremias chega lá, na casa do olheiro. E o que o olheiro está fazendo? Chocolate? Não. Ele está fazendo o quê? Vaso. E aí eu e você saímos da nossa casa para vir para a igreja para quê? Para comer chocolate? Não. Para receber o que o céu tem para a minha vida e para a sua vida. E reter isso. E exercitar isso. Essa é a nossa chegada aqui na casa do Pai. Assim que Jeremias também obedeceu e foi. E chegou lá, o olheiro estava fazendo o vaso. E a palavra diz que Jeremias ficou ali, olhando o olheiro trabalhar naquela roda, né? Porque tem uma roda, todo mundo aqui sabe mais ou menos como é, né? E aí ele fica ali, tem um pedalzinho, né? Que eu vi lá na internet, tá? Pedalzinho, ele fica rodando ali, né? E vai fazendo ali o barro. E Jeremias ficou lá olhando, o olheiro mexendo naquele barro. E a palavra diz que Jeremias diz assim: e o olheiro fazendo o vaso e não ficou bom, ele pega o barro e faz outro. O olheiro, ele não descarta o barro. Assim como o Senhor não descarta a mim e você, a você. O olheiro, ele não pega o barro, ele começa a trabalhar com aquele barro, tá ruim, ele joga fora. Não. Ele pega mais um pouco dali e vai fazendo. E vai ali rodando aquele negócio e ele vai fazendo. E é aqui que eu quero falar com você. Essa mensagem que Deus falou com Jeremias, desce à casa do olheiro. A palavra diz que ele recebeu essa mensagem no visual. Ele chegou lá, ele viu o olheiro trabalhando e ficou ali olhando o trabalho dele. Ele queria falar com Jeremias dessa forma. E às vezes a gente vem à igreja e a gente quer que Deus fale da forma que a gente quer. E não é assim. Deus falou a Jeremias: vai lá e desce que você vai receber a minha mensagem. E foi desse jeito. Ele recebeu a mensagem do Senhor, olhando o olheiro
fazendo vaso. E aí o que Deus falou ali com Jeremias nesse momento? Ele falou: enquanto estiver nas minhas mãos o barro, é eu que moldo. Enquanto estiver na minha mão o barro, eu não desisto dele. Enquanto o barro estiver nas minhas mãos, eu faço da minha forma. Enquanto estiver debaixo das minhas mãos, eu que comando. E foi assim que o Senhor falou com Jeremias, e Jeremias entendeu essa palavra, ele olhando o olheiro fazendo o vaso. É essa palavra que eu quero trazer para você. Nós precisamos querer estar nas mãos do olheiro. O vaso, ele só vai se tornar um vaso se ele passar pela mão do olheiro. Ele não se torna vaso sozinho. O Senhor, ele fala: o barro, você está vendo o barro, Fernanda. O olheiro está ali, Jeremias estava vendo o barro. Mas o Senhor, ele olha além disso. Quando entra uma pessoa nova aqui na igreja, a gente não vê o barro, o vaso. A gente está vendo o barro. Opa! Mas lá na frente eu sei que vai ser vaso. Eu sei que entrou pelas essas portas vão ser moldado para que seja um grande vaso na presença do Senhor, pronto para exercer a função correta. Todo objeto ele tem uma função para exercer. Uma cadeira foi feita para quê? A pessoa sentar. Ela tem uma função, assim como o barro também tem a sua função. O vaso só é vaso quando ele é resistente. É igual um copo. O copo só vai ser copo se ele reter aqui a água. Se ele não for resistente para reter essa água, ele não vai ser um copo, ele não vai exercer a função dele. Então, um vaso só vai ser um vaso de verdade se ele for resistente, se ele reter. Então, tudo aquilo que nós recebemos nesse tempo de aliança, nós temos que reter tudo isso que nós recebemos, senão de nada vai valer. Senão o vaso aqui não vai exercer a função correta, tudo aquilo que ele recebeu. Um barro não tem como aderir nada. Ele é mole. Você pega o barro, tu taca aqui, taca lá na roda do olheiro. Ele está fazendo, tá o que ali? Um barro. Ele não retém as coisas. Se você jogar água em cima daquele barro, vai esvaziar tudo, vai vazar tudo em cima daquela roda. Não fica, não é nada, é só mesmo um barro. Ele não vai reter nada. Ele é mole. Ele não tem resistência. E aí o Senhor foi falando comigo que a casa do olheiro, Fernanda, que é o lugar bom de estar. Porque ali no olheiro é o olheiro e o barro e o olheiro. Eles dois ali nessa conexão. Conexão de barro com olheiro, de olheiro com barro. Conexão. Minha vida, a nossa vida com o Pai com a minha vida e com a sua vida. O olheiro, ele quer nos deixar da forma que ele planejou para que sejamos nessa terra. Para cumprir o propósito dele. Nada vai adiantar se você não cumprir aquilo que o Pai já destinou para você nessa terra. A sua passagem aqui vai ser em vão. Não. Tem que valer a pena a sua construção.
Mas para isso, para que possamos entender, para que possamos exercer o propósito a qual nós fomos chamados, nós precisamos descer à casa do olheiro. Nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos nos submeter a Ele. E é assim que Deus fala comigo e com você nessa noite. Precisamos hoje olhar, observar, descer lá na olaria, como Jeremias fez. Ele recebeu essa mensagem do Senhor apenas olhando o olheiro fazendo barro. E lá na olaria, obrigado, meu amor, obrigado. A pessoa está vendo que eu estou aqui surrando. Lá na olaria, o barro, para ele virar o vaso, ele vai passar por etapas, por processos, por fases. Ele vai passar por alguma etapa para chegar a ser realmente um vaso. E aí eu fui estudar lá como é essas etapas de um barro para ser um vaso. Ele tem várias etapas. E eu tentei resumir aquele monte de etapa que tem, no mínimo aqui, para não ficar tão longo para a gente. O primeiro processo do barro é passar numa peneira. Pega-se o barro de um lugar e aí ele vem todo esquisito. Ele vem todo cheio de sujeira, ele vem cheio de pedra, ele vem uns pedaços moles, uns pedaços duros, ele vem de várias formas. E aí o oleiro joga ele dentro da peneira e começa a peneirar. Peneira, retém, e aquelas coisas sujas ele vai jogando para fora. Bota mais, peneira. Sente aí a peneira. Tá sentindo a peneira? Vai tirando as pedras, os lixinhos, os pedacinhos de árvore, de galho, de alguma coisa. E essa peneira aí é esse humilhar-se e falar: Pai, eu preciso passar nessa peneira. Eu preciso que o Senhor arranque de mim, nessa passagem da peneira, nessa etapa, nesse processo da peneira, todos esses galhos, todas essas pedras. E aí depois o olheiro pega e vai para a segunda fase, para o segundo processo, que ele começa a pegar aquele barro que ele já tirou da peneira e ele vai apertar para ver se ainda tem alguma coisa ali que não pode estar. Então ele vai começar a apertar. Ele jogou ali, começa a mexer lá, né, no pedalzinho, ele vai apalpar e apertar todo aquele barro. E ele começa a apertar aonde, Fê? Na minha vontade. E ele aperta a minha e a sua vontade. O meu eu e o seu eu. Ele mexe e vai apertando. E depois que ele apertou todo esse barro, ele vem com a água e joga nesse barro. Que ele vai dizer para mim e para você que a água representa a presença do Espírito Santo. Que vai começar, depois de ter tirado tudo isso,
a falar com você e falar: Fernanda, segura aí que tem mais etapa. Comecei a entrar agora para você ser o vaso que eu quero. O vaso que eu já pensei e planejei antes de você chegar no ventre da sua mãe. É esse vaso que eu estou fazendo. E aí ele vai para a terceira etapa. E para onde que vai esse barro que passou na peneira, que foi apertado, que jogou água? Ele vai para um processo de curtição. Que é, qual é esse processo? Ele pega uma lona preta, diz lá na história, lá no negócio. Joga-se essa lona, tampa esse barro que foi jogado água, e esse saco preto que fica em cima desse barro, ele vai extrair todas as bolhas de ar que há dentro desse barro. Para que ele vai tirar e vai ficar ali nesse processo? Para esse barro se tornar resistente durante o processo que ainda vai passar. Para que esse vaso, quando ficar pronto, ele não trinca. Então ele passa por esse processo de curtição, ele fica parado ali. Paradinho ali. E quando ele vai tomando essa consistência para não trincar mais tarde, o olheiro para e fica observando um bom tempo até chegar na hora exata de ser tirado esse plástico preto, essa lona preta de cima dessa terra. E que é aí que a gente começa a passar pelo processo de cura da nossa vida. As nossas feridas, elas começam a ser curadas nesse momento onde é lançado esse plástico preto, e essas bolhas são o quê? As feridas que vão ser curadas. Elas vão ser curadas durante esse processo. Essas feridas que estão abertas, que elas não podem estar abertas para que o vaso seja um vaso resistente, sem trinca. Amados, ele falou isso comigo primeiro, para depois eu estar falando com você. E é nesse tempo que as nossas feridas são curadas, restauradas. E vai depois para um quarto passo. Ele vai ser jogado, depois desse processo, na roda do olheiro. E vem todo ele. E ele joga lá na roda do olheiro. E aí que ele começa de verdade a amassar esse barro. Ele começa a bater lá, né, a rodinha, o negócio roda, e aí ele pega aquele barro, ele joga, ele amassa, ele pega de novo, ele puxa, ele roda, vai rodando, rodando. Lá no estudo diz que eles fazem movimentos circulares, e ele vai de dentro do barro, ele puxa, ele abre aquele barro como se ele estivesse abrindo uma massa ali. Ele movimenta todo, de dentro para fora. E aí ele falou comigo: Fernanda, é aí que eu começo a moldar você. Eu começo a mexer dentro de você, eu começo a amassar você de novo, eu puxo de novo, eu boto, eu junto, eu separo, para você ser moldada do meu jeito. Para que o vaso seja do meu jeito, da minha
forma. Se vai ser pequeno, sou eu que digo. Se vai ser grande, sou eu que digo. Se vai ser largo, sou eu que digo. Se vai ser estreito, sou eu que faço. É da forma dele. E depois que ele fica nessa roda, que ele já amassou, que ele já sabe a forma que ele quer, ele pega esse barro e lá no estudo diz que vai para o cabide na sombra. E o que é esse cabide na sombra? É aonde que ele já fez essa movimentação e ele vai botar esse barro para enxugar, para pegar mais resistência. Ele fica parado. E aí eu falei, Senhor, e o que é esse parado nesse cabide? Pega, bota tipo num cabide, deixa ali parado. Ele fala, filha, aqui é a última fase, a penúltima fase. E o que o Senhor faz nessa fase do cabide na sombra? Ele disse, é nessa etapa, Fernanda, que você vai começar a me ouvir melhor. No silêncio, que só eu e você vamos nos conectar. É aonde você vai entender, Fernanda, que você precisa escutar a mim. Que tudo vem de mim. Não é mais você, sou eu em você. Ontem nós falávamos na célula um pouco sobre isso, não dentro disso, né, em outro assunto, mas falávamos sobre isso. Que muitas vezes a gente não consulta Deus, nem para sair para trabalhar. E Deus, ele fala aqui, é nesse silêncio que você vai aprender, que você precisa me ouvir para todas as coisas. E aí ele nos leva para a última fase, para se tornar realmente um vaso. E a última fase se chama fase da fornalha. Que ele vai moldar ali e vai colocar você 24 horas no fogo. Ele vai colocar você 24 horas no forno. Recebendo o quê? Fogo. É quando ele é aquecido para ele ficar mais belo. E quando ele é aquecido para ele ficar mais o quê? Resistente. Vocês perceberam que 3 fases ele fixa a resistência. É para você entender que você não tem que ser um barro. É de verdade um vaso resistente. E ali nesse tempo que ele vai ficar 24 horas nesse forno, é que ele realmente vai ser purificado. É ali que o fogo vem e tira realmente toda e qualquer impureza, se ainda existe, durante todas essas etapas. Nós só podemos receber tudo que o céu já tem preparado se passarmos por todas as etapas. O vaso, ele não vai se tornar um vaso de verdade se ele pular alguma etapa. Ah, Fê, eu sou um vaso, mas eu pulei aquela etapa ali da peneira, já fui para a segunda. Então você não é. Porque tem a etapa, você tem que passar na etapa.
Se tem esse processo, você tem que passar por esse processo. A cadeira, quando ela é construída, ela vai passar lá pelo processo dela, vai vir sem perna. Ela vai ser a cadeira? Não vai ser a cadeira. Ela precisa da perna. Ah, ela é uma cadeira, Fernando, só que está sem a perna. Então, ela não é uma cadeira. E o vaso é a mesma coisa. Ele só se torna vaso se ele passar por todos os processos, por todas as etapas. Então, entenda uma coisa, começa a analisar você aí na mão do olheiro. Se você realmente passou por todas as etapas, por todos os processos que o Senhor quer que você passe para se tornar realmente esse vaso na mão dele. Deus já está tudo preparado. Eu sei que está. Ele nos falou. Já está tudo preparado. Só que precisa passar pelas fases. E aí lá em Atos, me fez lembrar na passagem Atos 1, que diz assim, Atos 1:8. Porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes dessa terra. Para que eu e você exercitamos realmente o nosso papel de vaso nessa terra, nós vamos receber esse fogo do Senhor aqui nessa última etapa. Nós vamos receber esse fogo e vamos exercer a função do vaso, que é receber e transbordar, que é receber e é dar, que é receber e falar, é fazer, é ir a todos os lugares. É abrir sua boca, é fazer, é manifestar cura, manifestar poder, manifestar a ação do Senhor na vida do próximo. O Senhor nos criou para ser esse vaso, para receber, nós já recebemos, mas temos que avaliar se o nosso vaso está, se ele foi feito, se nós pulamos alguma etapa nessa construção dele. E eu quero que você traga isso na sua memória agora, essa pergunta. Será, Senhor, que eu pulei algum processo nessa fabricação desse vaso, chamado Fernanda, chamado Gabi, chamado Ricardo, chamado Marcelo, chamado Isaac, João, Pedro? Será? Será que você deixou ele te amassar naquela etapa que amassa? Será que você deixou ele lá, botar você embaixo dessa lona e ficar ali sendo curado, as suas bolhas sendo ali? Será que as suas feridas foram tratadas realmente? Para que você exerça a função do vaso corretamente? Qual é a fase que não ficou eficaz na sua vida? Será que você não aprendeu a se humilhar, a descer? Será que foi essa fase que eu e você pulamos? O Senhor nos convida nessa noite a ir à olaria. É uma oportunidade, não é, essa oportunidade é só para fulano, não. Essa palavra que o Senhor me deu foi para toda a igreja. É líder, é intercessão, é ministério de louvor, é ministério de dança, são os pregadores, são os intercessores, é para todos. Porque o céu já está todo preparado. Já começou a descer tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Mas nós precisamos estar
com o vaso realmente, com todas as etapas feitas corretamente. O momento dessa forja, o momento de fazer o vaso não é fácil. Dói, esses processos são dolorosos. E ninguém quer passar por dor. Mas é necessário para que você seja aquilo que o céu já preparou para você ser. E às vezes você não está exercendo essa função sua de vaso resistente, porque você pulou etapa, porque você não quis passar por etapa tal. E aí você vai ficar nessa vida até quando? Dizendo que é um vaso, mas não é. Achando que é. Porque aí você recebe e agora mesmo você não quer mais ser aquilo que Deus planejou. Não quero, vou sair da igreja, não quero, não estou afim de fazer, não vou tocar, não vou cantar, não vou pregar, não vou isso, não vou aquilo. Não quero, vou só na igreja ficar sentado ali e tá bom. Não foi para isso que o Senhor criou você. Todo mundo aqui tem uma função para exercer nessa terra. O Senhor não nos criou em vão. Queria chamar o Ministério de Louvor.